4 décadas, foram 42 anos trabalhando com isso. Eu talvez tenha sido uma das pessoas que mais tempo ficou lidando com isso, sem imaginar que ia fazer isso. E aí eu vou abrir hoje não com português, mas com um brasileiro, Mário Quintana, um gaúcho, que diz o seguinte: existe somente uma idade para a gente ser feliz, somente uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos e ter energia bastante para realizá-los a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade, sem medo nem culpa de sentir prazer. Fase dourada em que a gente pode criar e recriar a vida, a nossa própria imagem e semelhança, e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os sabores e entregar-se a todos os amores sem preconceito nem pudor. Tempo de entusiasmo e coragem que todo desafia mais um convite à luta que a gente enfrenta com toda a disposição de tentar algo novo, de novo e quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se presente e tem a duração do instante que passa. Então, eu vou abrir com o Mário Quintana, colocando que saúde escolar, até para alguns que estudaram, disseram, na minha época, na minha escola, tinha médicos, antes de eu chegar no projeto. Olha como isso é antigo. O Rio de Janeiro, quando era Distrito Federal, em 1947, já tinha, na educação, todo um departamento de saúde escolar, cujo objetivo era a defesa dos alunos, dos corpos docentes, dos demais servidores, da Secretaria de Educação e Cultura e de ensino particular de primeiro grau, bem como dos servidores, técnicos, administrativos do Departamento de Saúde Escolar que tenham contato com o meio escolar. Olha bem, aí a gente assim, no meu tempo no colégio tinha médico, tinha isso, tinha aquilo. Isso é de 1947. Existiam na educação uma estrutura de saúde montada para atender os escolares, 20 distritos, um serviço de saúde de ginásios, que depois eu vou falar dele, que pouca gente sabe o que era, e policlínicas e institutos que muitos conhecem hoje na saúde, que eram da educação para atender escolares. Exemplo, Instituto Médico Pedagógico Oswaldo Cruz, sabe o que é isso? É o que é a Pestalozzi hoje lá em Mangueira. O prédio na Rua Visconde de Niterói, de frente, lá no alto, tem escrito assim, Centro Médico Pedagógico Oswaldo Cruz. Ele era para atendimento a escolares. Instituto Zeferino de Oliveira acabou, mas a estrutura do prédio ainda tem um pedaço na Rua do Riachuelo, nos fundos de onde era o IASERJ. Tem lá um arcabouço de um prédio, era ali. Instituto Oscar Clark, que existe hoje, era para atender escolar. O Barata Ribeiro, que chamava Centro Cirúrgico, era para atender escolar. O Hospital Nossa Senhora do Loreto, na ilha, era para atender escolar. E Pavilhão Hilário de Gouveia é o prédio dos fundos da Pestalozzi. Quem foi do Salgado Filho na época do 6º ano, que estava lá em obra no Meia, o hospital foi para Mangueira. O prédio da frente era o Oswaldo Cruz, o prédio dos fundos era o Pavilhão Hilário de Gouveia. Isso tudo aí era para atender só escolar, no Rio de Janeiro. Em 1975, eu estou adiantando para a gente chegar no de hoje, a fusão dos estados da Guanabara transformou isso em medicina escolar. E foram criadas, olha bem, tudo aquilo que você tinha dentro de uma área enorme para a educação, com prédios próprios, hospitais, foi deslocada para centros de saúde. Quem foi da Secretaria de Saúde sabe disso. Norma, Nelise, etc. Tudo bem. Então, os centros de saúde receberam uma estrutura que eles não estavam preparados. O centro de saúde fazia o quê? Carteira de saúde, vacinação, atendia tuberculose, hanseníase, fazia pré-natal, pré-nupcial, que a Norma no outro dia citou, um grande amigo dela, que era o doutor Harvey, que faleceu, um grande amigo nosso. O Harvey era o homem que criou a parte do pré-nupcial, responsável por isso. Enfim, isso tudo era o que o centro de saúde fazia, atendia criança pequena. E, de repente, você bota dentro dele uma estrutura para atender a medicina e odontologia escolar, 22 centros de saúde. Então, foi dentro dessa estrutura de centro de saúde que a gente foi colocado lá. E aí, esse amigo de vocês aqui entrou nesse troço, chegando para atender uma coisa, lá dentro desse programa aí, Medicina Escolar no município do Rio de Janeiro. É um programa especial de medicina escolar, ProM 1 e 2. Aí que fazia o quê? Registro de saúde. Era o quê? Criança que entra na escola tem que passar por um exame de saúde. Exames periódicos de tempos em tempos.
atendimento de distúrbios de aprendizagem, de controle de saúde merendeira e avaliação de pré-escolar. Meus amigos, para quem chegou no centro de saúde, saindo da faculdade, ouvir falar o que eram distúrbios de aprendizagem, sem ter lidado com isso, não é uma coisa simples. Você receber uma criança, porque isso envolve N situações, é um processo multifacetado. E lidar com isso sem estar preparado para tal é uma encrenca. Então, foi lá que eu cheguei e eu fui trabalhar num dos centros de saúde privilegiados, que era Campo Grande. Olha quantos profissionais. Pediatras, dentistas, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, assistentes sociais. E tinham 4 centros de saúde que eram polos de especialidade. Otorrino, neuro, além de todos os outros profissionais que eu falei, só que oftalmo, está errado aí, só tinha em Campo Grande, no Centro Municipal de Saúde Belisário Pena, onde eu trabalhava. E a transformação do pavilhão Floriano Stoff, que é aquele de atendimento de ginásios que eu falei para vocês, é isso aí, ó, é o atual núcleo de estudo de saúde do adolescente da UERJ. Na Avenida 28 de Setembro, se você sobe, tem a Escola Argentina de um lado, subiu a rampa para o Colégio João Alfredo, lá e o Instituto de Geriatria antigo, ele fica na subida. Este era um prédio nosso da saúde, que era o atendimento de saúde escolar de Vila Isabel, daquela região. E como esse amigo de vocês aqui, na ingenuidade política de quem está discutindo esse assunto, achou que eu estava fazendo uma discussão técnica e tomei uma perna de anão do pessoal, porque todo mundo era ligado ao UERJ na Secretaria de Saúde, e eu não sabia. E eu acreditei que estava fazendo alguma coisa. Eles garantiram, quando assumiram isso, que iam continuar atendendo os escolares de Vila Isabel. E não foi verdade. E no início começaram e depois assumiram que tinha um projeto da Fundação Kellogg's financiando toda a obra do prédio para assumir, para ficar para eles, porque a lógica é de que o terreno é da UERJ, mas o terreno da Escola Argentina e também é da UERJ, e nem por isso ela foi desalojada. Mas, enfim, isso são outras coisas que um dia estou escrevendo sobre isso. Mas vamos lá. E aí a criança recebia em casa, a mãe, um papelzinho dizendo aqui, olha, saúde é importante na aprendizagem. Aí você, por esse motivo, vai ser encaminhado para o exame de saúde escolar. E aí, isso tudo, imagina uma rede que crescia enorme e nós não tínhamos profissionais suficientes para dar conta de atender todas as crianças novas que entravam. E aí, olha lá, ó, seu filho vai passar por um exame clínico, odontológico, exame de vista. Se seu filho está anêmico, desnutrido, tem verminose, problema de fala, cáries dentários, ouve bem, enxerga bem, tudo isso aí vai ser visto. Isto era um engodo, porque você não tinha condições de fazer isto para todos. E aí acumulavam-se crianças de ano para ano sem conseguir resolver. No máximo, você fazia a vacinação deles lá, ó, que tinha que estar lá, todos os certificados que tinham que ter. E isso era uma coisa terrível, frustrante para a gente chegar lá e você achar que ia resolver. E o pior, eu cheguei no Centro de Saúde Belisário Pena, tudo isso que eu estou dizendo a vocês é real, vivido por mim, e o colega virou para mim, que estava lá, e que já era de algum tempo, virou para mim e disse assim, não, Paulo, fique tranquilo. É o seguinte, está vendo essa ficha aí? Ó? Isso aí é o registro, é uma ficha. Tudo que existia anterior a essa criança, que era da educação, foi apagado. Você não recebeu isso. É como se ela estivesse começando a vida dela fazendo essa ficha no momento que ela vai para a escola. Os antecedentes todos dela, que eram fundamentais, e quem trabalha, por exemplo, Jussara, que trabalha com criança com deficiência, por exemplo, você tem histórico anterior, porque tem muita coisa que explode e acontece quando chega na escola e que você poderia e deveria ter detectado antes e está sendo acompanhado, e não era, porque você pegava isso aí na hora de entrar, todo o passado anterior dela era apagado, porque aquele material da educação não veio para a saúde. E esse colega virou para mim e disse, Paulo, fique tranquilo, você quer ver como é que funciona? Ele botava a fila, estava lá, ele mandava entrar 3 de uma vez, olhava para as mães e dizia assim, todo mundo aí nasceu de parto normal? Alguém teve sarampo, coqueluche, catapora, bababá? Alguém está perguntando? Aí ela respondia, preenchia rápido. Aí a mãe dizia assim, não, mas meu filho ontem teve febre. Eu falei, isso aí a senhora marca lá na pediatria, porque isso é uma consulta lá. Isso que eu estou falando para vocês, eu vivi. Cara, eu olhei aquilo, eu não acreditei. A fila era imensa, no instante ele resolvia. Para minha sorte, dia depois eu encontrei um senhor de cabelo bem branco. Eu vou citar o nome desse, ele já morreu, Dr. José Mário Gazzi. Esse homem virou para mim e disse assim, olha, tudo isso que você está me contando apaga, porque nada disso é verdade. Vamos começar tudo de novo.
E, graças a ele, alguma coisa eu consegui aprender a fazer naquele momento. Então, isso era a ficha da criança. Aí se dava umas recomendações para os pais, dizendo seu filho tem isso, aquilo, precisa disso ou daquilo. Nesse momento, a Secretaria de Educação montava um manual de instrução para os professores para a triagem de alunos com possível excepcionalidade. Isso aí fica ao lado do Instituto Oscar Clarke, o Instituto Helena Antipoff, trabalha com deficientes. E dizia assim, se o seu filho tem um problema visual, auditivo, de saúde mental, qualquer coisa, ele vai ter tais e tais sinais que podem sugerir que ele tem esse problema. E aí, olha só, eu separei o mental. Olha o que ele dizia para o professor. Características principais: grande dificuldade de aprendizagem, vocabulário limitado, dificuldade de compreensão, atenção dirigida muito limitada, limitações de aprendizagem espontânea, dificuldade de transferência de aprendizagem, atraso na aquisição de fala e marcha, impossibilidade de aprendizagem de escrita, leitura e cálculo, necessidade constante de cuidado, supervisão e ajuda. Imaginem isso na mão de um professor sobrecarregado, cheio de aluno, trabalhando em mais de um lugar, com problemas sérios na sala. Quando ele recebe isso e diz que se ele recebe isso, olha lá o anterior, ele encaminha para uma equipe técnica da educação que avalia. E aí, nesse meio tempo, ele encaminhava para a saúde, e a saúde, para receber isso, olha lá, isso é uma ficha que ele avaliava cada criança e dava notas de acordo com o que ele entendia de cada área do conhecimento da criança. E aí, ele botava um relatóriozinho, isso é de uma criança, ó. Criança com pai doente, inválido, carência alimentar grande, não lê, não escreve nada, tem um professor para 27 alunos. Isto é uma sala de aula da época, hein? Olha lá a distância do quadro negro para a carteira. Olha a quantidade de gente, olha esse professor nisso aí. O que ele fazia? Ele encaminhava para a saúde. E aí a saúde, evidentemente, se estruturou para receber crianças com distúrbios de aprendizagem e comportamento. Como? Criando comissões multiprofissionais com pediatra, psicólogo, psiquiatra, assistente social, enfermeiro, logopedista, que é a nossa fonoaudióloga hoje. Tem por objetivo diagnosticar e tratar distúrbios de comportamento que estejam interferindo na aprendizagem do paciente. A criança já virou paciente da sala de aula, automaticamente, bem como na sua adequação à sala de aula. E ele era encaminhado, e a gente, meus amigos, eu fiz isso. Eu medicalizei coisas que não eram para fazer. Eu encaminhei para o psiquiatra, para o neuro... Tinha lá um manual de coisas que você tinha que passar. Ele tinha que passar por todos esses profissionais, o oftalmo, otorrino, neuro. Aí ele encaminhava. Chegava no final, ele tratava. É evidente que ele tinha algum problema orgânico, alguma coisa que precisasse tratar. Botava o óculos bonitinho, o aparelho auditivo, o que vocês imaginarem. Só que chegava no fim do ano, ele continuava reprovado. Era uma frustração para ele, para a família e para a gente que recebia de novo ele no ano seguinte encaminhado. Depois, isso é uma dissertação de mestrado de uma psicóloga na Escola de Saúde Pública, Jussara, na ESP. É uma psicóloga, e o nome da tese dela é A Produção de uma Doença que Não Dói. O garoto diz o seguinte: depoimento do aluno Cláudio, da primeira série da Escola Municipal, com 3 anos de repetência e 11 de idade. Ele diz assim: hoje eu fui ao médico que a escola mandou. Acho que é porque eu não aprendo nada. Sou ruim da cabeça mesmo. Sou burro. Olha, vai continuar. Quando indagado sobre se achava que tinha alguma doença, respondeu: eu não sinto nada. Deve ser uma doença na cabeça. Uma doença que não dói. A gente não sente nada, só não deixa a gente aprender. Isso era uma coisa muito séria, pelo menos para quem levava isso a sério. Entendeu? Você lidar com uma situação dessas o tempo todo. Isso aí não era um... Ainda tem mais. A família introjetava. Ah, não, é verdade. Ele tem um tio meu, um irmão, que também era burro assim mesmo, não conseguiu aprender, sai da escola, não adianta ficar na escola. E ele deve ter puxado ao tio. Você ouvia isto o tempo todo. Muito bem. Aí, isso é um trabalho feito em São Paulo, pela pessoal da USP, sobre avaliação de alunos com possível excepcionalidade e como o professor encaminhava. Olha lá, a maioria dos alunos foi apontada como tendo comportamento problemático pelo professor, geralmente descrito como explosivo, teimoso, rebelde, hiperativo, briga muito com os outros, exige muita atenção. Aquele assinalado como tendo comportamento satisfatório era, em geral, retraído, tímido, apático, sonolento e deprimido. Esse talvez precisasse, com certeza, mais atendimento, mais apoio e coisa do que o outro.
Isso evidenciou a visão que as professoras tinham a respeito do comportamento satisfatório. Não uma expressão de saúde emocional da criança, mas simplesmente a boa conduta em classe. Aquele que não dá trabalho e não exige atenção. A gente tem que entender a situação do professor. A Vera foi professora. É muito difícil, lidar era uma situação muito difícil para eles. Então, essa criança que evidentemente não dava menos trabalho, era a criança com problema. E ele era o melhor, e ele era encaminhado, e a gente recebia isso, pessoal. Com certeza, e fazia exatamente tudo que o manual mandava. Então, qual a definição dessas dificuldades escolares? Isso é um trabalho da Unicamp e da USP, em que se chegou à definição mais completa do que seriam dificuldades escolares. Elas se produzem no contato de uma criança, membro de uma família, com uma instituição social que é a escola, num dado contexto histórico e social, sendo o resultado final aparente de inúmeros fatores numa interação complexa. Que fatores são esses? Orgânicos, evidente que são. E você tem que tratá-los psicológicos, pedagógicos, educacionais, sociais, econômicos, culturais, familiares. E aí, quando eu digo familiares, porque não parece que é uma coisa só de pobre. Muitos casos de crianças com pais, escola particular, de pais separados, e há um reflexo nisso, na mudança de comportamento e na relação com a escola deles. Então, claro que se reflete muito mais na escola pública, porque além as questões sociais afloram, e o número é muito maior de crianças. E político, cada investimento nesse país há anos, em política, que é importantíssimo investir em política, com certeza, de educação. E aí uma brincadeira com vocês, que eu busquei, e olha só, o nome chamava, hoje em dia, a gente chama de evasão. Em 1947, a deserção, que ele chamava escolar, já era de 20%. Em 62, caiu para 13%. Muito bem. Agora, olha agora, dificuldade que as crianças encontram para ingressar e permanecer na escola. Currículos inadequados, professores mal qualificados, equipamentos deficientes, distância grande da casa à escola, falta de transporte, falta de roupa, alimentação, material e ingresso precoce no mercado de trabalho. Sabe de quando é isso? Isso é o Censo Educacional de 64. Parece que nós estamos falando boa parte disso de hoje, se nós tirarmos a violência que hoje aflora. Mas, se vocês olharem boa parte disso aí, a gente vivencia questões de 1964 ainda hoje. Isso aqui foi de 2015. Isso, quando diz nunca frequentaram, é porque não ficaram na escola o tempo todo. Entrava, saía, entrava, saía. 5,3%. E é para chegar nos jovens que eu vou mostrar o trabalho para vocês. Quantos acabam não ficando na escola? Eles vão saindo. A evasão escolar, motivos mais frequentes. Isso é de 2019, hein? Isso é do APNAD. Necessidade de trabalhar, quase 40%, falta de interesse na escola, gravidez na adolescência, e gravidez precoce e afazeres domésticos. Quando eu boto falta de interesse, há muitos trabalhos da educação que mostram que a escola precisa ser prazerosa para competir com a rua. Se ela não for, a rua hoje oferece situações, às vezes, e que a escola é muito mais prazerosa, porque a escola precisa entender como lidar com isso. Então, isso é uma falta de interesse, porque ele não vê perspectiva no futuro para que ele está estudando, e para a família também. Olha isso aí, ó. Gravidez. Meninas de 10 a 17 anos, sem filhos e com filhos, somente estudam 89%, olha lá, sem filhos. Quando tem filho, cai para 28%. Trabalho e estudo, 6,3%. Quando tem filho, 3,1%. Somente trabalham 0,9%. 11,1% com filhos. Não trabalham nem estudo, 3,9%. Quando tem filho, aumenta 52%. Isso tudo, eu estou falando de evasão, olha bem. Sem falar na situação da violência hoje, né? Olha, sabe o que é isso aí, gente? Isso é um treinamento na maré para situações de violência. Como é que se comporta todo mundo dentro da sala? Isso é real. Isso é de agora, de pouco tempo, tá? Isso foi feito um treinamento junto com a Cruz Vermelha, treinando o professor para lidar com situações de violência. E aí, isso acaba entrando numa rotina, essa situação aí, ó, da escola, da professora deitada dos alunos. E acaba a rotina normal, a criança que enfrenta. Olha só, essa cena que é impactante. Os policiais no meio com o fuzil, o garotinho está indo para a escola numa boa. Olha lá. Ó.
Olha só. Então, a gente fala em direito de criança, é muito complicado isso nesse país. Bom, eu não estou... outra coisa, isso não é um discurso político, não sou sindicalista, não sou ligado, eu estou falando isso porque senão daqui a pouco, está defendendo isso. Não estou, não. Eu estou defendendo uma realidade de trabalho minha. Por quê? Olha bem, 74,7% das crianças de creche e pré-escola, isso é de 2019, estão na rede pública. 82% do ensino fundamental estão na rede pública. E no ensino médio são 87,4%. Então, claro que é importante trabalhar com a rede particular, com a escola, mas isso aí, gente, ou você investe em educação hoje, isso aí é fundamental, porque é nisso aí que a grande maioria está aí. Então, quando a gente vê jovem na rua, um monte de coisa, é um problema sério. Bom, e aí, diante de tudo isso, tanto problema, eu aí vou dar uma amenizada com a Cora Coralina, que diz o seguinte: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é o decidir. Por que eu digo isso? Eu estava na Secretaria de Saúde, trabalhando, eu trabalhei em Campo Grande, no Centro Municipal de Saúde Belisário Pena. Numa determinada época, me convidaram para ir para a Secretaria coordenar o programa de saúde escolar na Secretaria de Saúde. Eu fiquei lá durante um período, coordenei o programa, e num determinado momento que eu já estava vendo que as coisas não andavam do jeito que eu achava que era, eu já estava muito chateado, eu já tinha brigado com muita gente numa determinada, porque fui aquilo que eu digo, a ingenuidade política, você é muito novo e querendo fazer, achando que você faz e tal, e você não dá para não ter uma discussão política, e aí não é política partidária, é política mesmo, discutindo a questão. Eu tomei muita perna de anão, né, como eu disse, né, nessa história, fui envolvido na discussão achando que eu estava fazendo melhor e estava, na verdade, querendo fazer outras coisas. E até que, num determinado momento, eu estava na secretaria, eu voltei, tinha saído da secretaria, eu voltei, quando o doutor Gazola era o secretário, eu voltei para a secretaria e um dia chegaram para mim e disseram: Paulo, está tendo um programa, um projeto aí, isso aí é tirado do Forte de Copacabana, tá? De dentro do Forte. Que o cardeal da cidade, Dom Eugênio Salles, eu estou entrando agora no projeto dos meninos de rua. O Dom Eugênio Salles está com um monte de criança vivendo em ônibus, numa praça da zona. E ele tão preocupado, a pastoral está querendo buscar ajuda. E foi lá no Forte Copacabana conversar com o comandante. Na época não era Museu do Exército, era o Forte Copacabana, conversar sobre a possibilidade do Forte abrigar para ter atividades e tal. O comandante mandou procurar o comandante do Comando Militar do Leste, que era o antigo Primeiro Exército, General Banho-Madeni, era o nome dele. E o general Banho-Madeni foi procurado pelo cardeal e eles resolveram sentar e chamar as autoridades municipais e estaduais para tentar fazer um trabalho interinstitucional para trabalhar com jovens em situação de risco social. E começou por Copacabana por conta disso que eu disse a vocês. Chegou na secretaria, porque na secretaria envolvia saúde, educação e assistência social, e alguém lá da saúde foi na primeira reunião, voltou dizendo lá para o Gabriel: olha, eu não vou meter nisso, estão querendo militarizar os garotos, e isso aí não vou fazer, não sei o quê. Me chamaram e disseram: Paulo, você não quer ir a uma reunião? Eu estava meio desanimado com as coisas, aí eu falei: não, eu vou. E lá fui eu, decidi, como diz a Cora Coralina, eu resolvi decidir enfrentar esse negócio. E lá fui eu. O que era o programa? Chamava-se Programa Rio Criança Cidadã. Projeto de parceria, firmado em 93, com o Exército Brasileiro, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, através da Pastoral do Menor, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria Estadual de Educação e a Fundação para a Infância e Adolescência, a FIA, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação e Desenvolvimento Social, na época era o nome, e Saúde, tendo como objetivo principal prestar assistência integral a jovens em situação de risco social que vivenciavam o fenômeno da repetência e evasão escolar, aquilo com o qual eu me envolvi durante anos antes, e que estavam fora da escola, a boa parte deles, e longe das famílias, na rua. Não significa que não tinham família, mas estavam longe. Desenvolvido inicialmente em 17 organizações militares do município do Rio de Janeiro, atendendo anualmente cerca de 700 adolescentes na faixa etária de 14 a 17 anos. O que eles queriam da saúde? Evidentemente, qual é a primeira coisa que quer?
atendimento dos meninos, atendimento dos casos de emergência, porque se podia algum garoto ter alguma fratura ou ter algum acidente no quartel e tal. Era essa a visão inicial deles. Eu fui para a reunião, ouvi, voltei, falei com o doutor Gazola, com o pessoal lá, e teve uma reunião com os secretários da área na época chamava da área das políticas sociais. Eu fui atrás, fiquei atrás do doutor Gazola, ele foi, cada secretário e cada um falando o que poderia ou não poderia fazer, e eu ouvindo tudo. Quando terminou, ele olhou para o pessoal e disse: olha, eu não vou participar de todas as reuniões. Quem vai acompanhar isso está atrás de mim, é o Paulo. O que ele decidir, não precisa ligar para mim que está decidido. Olha que responsabilidade. Aí, cara, eu tive que decidir, e aí eu me meti nisso e lá fui eu. Aí, isso aí eles fizeram um desenho, alguém fez lá, PRCC, é de todos, vista essa camisa. Isso aí é muito interessante. O general 4 estrelas, Calheiros sabe que eu estou falando, general de exército, estava lá no Comando Militar do Leste, no 8º andar, na 5ª seção, reunido com todos os comandantes, tudo coronel, tenente-coronel, todos os comandantes dos 17 quartéis. E alguns meio relutantes em botar os adolescentes dentro do quartel, evidentemente. Aí o general vira e diz assim: pessoal, vocês estão vendo isso que está escrito? Eu não quero apenas que vocês vistam essa camisa, eu quero que ela seja a própria pele de vocês. Quando o general de 4 estrelas diz isso para um coronel ou que está comandando o quartel, o cara pensa 2 vezes. E aí a adesão foi, assim, inicialmente muito boa, evidentemente. Todo mundo que tinha alguma relutância foi em frente. Saiu uma reunião no Comando Militar do Leste, a assinatura do convênio. Está lá, todo mundo lá sentado assinando as partes. Era interinstitucional, Exército, o governo do Estado, o governo municipal, intersetorial na saúde, educação, assistência social, etc. Interdisciplinar, porque envolvia isso tudo aí, professores, assistentes sociais, médicos, odontólogos, nutricionista, enfermeiro, psicólogo, educadores sociais, técnicos de higiene dental, militares e voluntários. Isso é a secretária de Educação visitando, da assistência social, a professora Wanda Engel, que um dia me deixou muito... Eu estava muito estressado com isso, porque eu mais à frente, vocês vão ver, você não consegue tirar todo mundo. Você perde nesse trabalho, alguns casos, você perde pelo caminho. E eu ficava angustiado à medida que ia acontecendo, porque um ou outro você ia perdendo. Não é nenhuma maravilha de que tudo você consegue trazer de volta. Aí ela olhou para mim e disse assim: Paulinho, assim mesmo, não se estresse. Considere cada um que você trouxer como 100%. Não pense que você vai trazer todos como 100%. Cada um vai ser o seu 100%. Isso foi uma coisa, para mim, tranquilizadora, porque realmente é verdade isso aí. E o doutor Gazola que me deu força para tocar isso aí. Com certeza eu tenho que dizer, porque eu tive a chance de ter durante 10 anos, o que não é, um secretário que passou 3 governos e que com isso facilitou o meu trabalho. Isso não é uma coisa simples, você ter 3 governos, a mesma pessoa atrás de ti dando respaldo. Então, eu estou colocando... essas fotos todas, gente, são tiradas da revista. O Exército fez uma revista do programa, porque você não conseguia divulgação na mídia, porque a divulgação de coisas positivas é difícil. Você conseguia se o garoto passasse na rua assaltando, mas botar que você tirou um garoto desse da rua e botou, e ele está na escola, na família, está estudando, isso aqui é dificílimo. Então, eles criaram uma revista. Aí é que é um barato isso aí. Só tem mulher, o coronel responsável pela equipe, está lá o coronel Silva, e eu lá atrás, ainda de cabelo não branco, o único homem, só tinha mulher, esses profissionais todos aí. Isso era a equipe que começou gerenciando o programa. Isso aí é na Praça Mauá, na Rua do Acre, você sobe a ladeira, lá no alto tem a 5ª Divisão de Levantamento do Exército. É um lugar lindo, cartografia, é um lugar lindo, 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 lindo. Você tem uma vista da Baía de Guanabara ainda. Isso é o pátio do coisa. Tinha um presídio ali atrás, era um presídio que tinha ali atrás. Ele é lindo, o quartel. Muito bem. Isso aí já foi... Eu botei percentual em 2002, mas só para vocês virem, na época do início, onde é que distribuíam os meninos? Olha lá, 21 GAC era São Cristóvão. Você ia dali, passando Zona Sul, chegando ao Batalhão de Engenharia, lá em Santa Cruz. Era o Rio de Janeiro inteiro, Vila Militar, Copacabana, Urca, o que vocês imaginarem. Então, é um desafio, por quartel, dava uma média de 40, recebendo esses meninos lá. Era uma brabeza.
Isso aí, ó, isso é só para mostrar que eles levaram esse programa para Petrópolis, que é um outro município, e fizeram lá o mesmo programa em Petrópolis. Isso aí, Escola de Comunicações do Exército, isso aí é a equipe. O comandante à esquerda aqui, ó, isso aqui é o comandante, é um coronel, e toda a equipe dele, do quartel que ele botou responsável, professores e os alunos estão lá, ó, com uma camisetinha. Como é que funcionava? No horário que não está na escola, ele tem que estudar, vai estar de manhã na escola, à tarde ele está no quartel. Se ele estuda à tarde, de manhã ele está no quartel. Ele tem reforço escolar, ele tem esporte, ele tem oficina, ele tem alimentação, café da manhã e almoço, ou almoço e o lanche ou jantar. Todos. Olha lá, ó. E comem, viu, meus amigos? Comem. É só garotada, olha lá, ó. Isso aí anda mais tarde, já no final do dia, olha lá. Olha lá, ó. Isso é a professora, olha o desafio. Um dos motivos disso aí hoje funcionar apenas como voluntariado, e depois de um determinado momento virou tudo voluntariado, a gente ficou trabalhando assim, porque os órgãos públicos, mudança de gestão é um problema sério, porque no Exército muda o comandante, mas se a diretriz está dada, você continua. Mas aqui é um problema, muda um prefeito ou um secretário, o outro já acha que isso não é prioridade. E aí por quê? Porque tinham 20, olha só, no universo de 40 mil professores, tinham 20 professores cedidos para fazer o reforço escolar. E, num determinado momento, teve uma secretária que disse que não podia ceder 20 professores, era um absurdo ela ter 20 professores trabalhando com esses meninos lá. Então, para vocês terem ideia da dificuldade que é. Por que era o desafio desses professores? Eles lidavam com crianças, com jovens, em faixas, em séries completamente diferentes. Tinha um do quinto, da sexto, do sétimo, do oitavo. Então, é um tipo de aprendizado diferente, em que eles são atores ativos, eles não estão só ouvindo ela falar, eles pesquisavam, faziam 1000 atividades. Então, o reforço escolar era primordial nesse trabalho todo para um incentivo à questão da participação e deles estarem na escola. Isso aí, gente, é mecânica de automóveis. Tá lá, ó, isso aí é pessoal do Exército, olha lá, ó, treinando o pessoal, capacitando iniciação ao trabalho. Isso aí é refrigeração. Isso aí é eletricista predial. Olha lá. E aí, ó, que eu falei, cartografia, não sei o quê, lá isso aí é padaria e confeitaria, quartel. O aluno sai dali aprendendo a lidar e fazer, ó, padaria e confeitaria. E aí, claro, tinha a informática, evidente. E aí eu tenho que falar uma coisa importante. Eu cheguei nesse quartel e encontrei, fui numa das idas, era um desafio. A gente ia num carro queixo duro, Calheiros. Era uma viatura operativa, eu não sei dizer exatamente, era uma mistura de um jipe com um tanque, é um troço esquisito. Lá íamos naquele troço quicando para tudo que é lado do Rio de Janeiro, entrando em locais que tinham comunidade. E a gente ia lá para andando o Rio de Janeiro inteiro. Eu cheguei um dia nesse quartel e reunia com os garotos, porque o pessoal nosso da saúde, não fui eu que fiz isso, o atendimento, esse trabalho todo da saúde, foram os nossos colegas voluntários das unidades de saúde, com a parceria dos coordenadores de área, que liberaram que profissionais nossos fossem lá trabalhar questões de saúde com eles. A questão da sexualidade, por exemplo, foi uma questão muito séria que tinha que ser trabalhada. Uma menina engravidou, tinha homem e mulher no programa. E aí a primeira opção foi o quê? Tira a menina do programa, como se ela tivesse engravidado isoladamente. O problema é dela, só não era. Então a gente tinha que discutir determinadas... E nossos colegas foram maravilhosos. A gente fornecia material para, por exemplo, medicamentos básicos, que os médicos do quartel, em questões básicas, eles atendiam e a gente deixava um kit. Como deixava um kit odontológico. Os dentistas do quartel atendiam os meninos, faziam restaurações, etc. Só que eu cheguei num quartel e, no meio daquilo, perguntei, todos estão aqui? Aí um disse assim, falta o vovô. Falei, como falta um vovô? Pô, vovô de 14 a 17 anos não pode ter vovô. Quem é o vovô? O vovô era um menino chamado, se não me engano, Fábio, que veio a mim de cabeça baixa, ele parecia da minha altura, e ele não olhava para mim, não encarava. Bom, ele era vovô porque ele só tinha 2 dentes na boca.
ele tinha tirado já todos os dentes. A autoestima dele estava lá no brejo, onde vocês imaginarem. Ele não encarava ninguém. Bom, aí a gente, em parceria com o Instituto, acho que o pessoal do Instituto de Geriatria tinha uma coisa que fazia dentaduras, etc., junto com o pessoal. A Annelise pode dizer isso melhor do que eu, porque ela foi coordenadora daquela região. Junto com o pessoal da Faculdade de Odontologia da UERJ, eu consegui encaminhar o garoto. Esse garoto fez uma prótese. Gente, se vocês... A próxima vez, 6 meses que eu entrei lá, eu chamei o garoto. Quando ele chegou, ele era muito mais alto que eu. Ele olhava feliz e ele estava nesse troço da informática como monitor de informática. O garoto mudou totalmente a vida dele pela questão de por colocar a prótese dentária. Assim como um outro, na Restinga da Marambaia, lugar maravilhoso, se quem não conhecer pode ir lá, se puder conhecer, é maravilhoso, que não tinha um antebraço. E também lá, Annelise, na tua área, no Instituto Oscar Clark, a gente conseguiu uma prótese para esse menino, e esse menino mudou também a vida dele. Isso aí são casos isolados, que eu estou brincando e tal, mas que a rede ajudou muito. Enfim, aí houve um convênio, fizeram um convênio com o Senac, Senai, e os meninos saíam de lá e continuavam com cursos, tudo por conta do programa para melhorar e a questão da profissionalização. Bom, aí eu não posso esquecer da parte esportiva. Isso aí é a Fortaleza de São João, na URCA, Escola de Educação Física do Exército, em que trabalhava-se a questão do estudo com a questão eles chamavam de formação de campeões, da brincadeira. Olha só, tinha salto em distância, isso aí é real, tá? Os meninos treinando. Olha lá, revezamento, salto em altura, e a equipe com o Tenente Barreto, que era o instrutor deles. Tem meninos saídos daí para clubes do Rio de Janeiro e que foram competir no Rio de Janeiro por clubes por conta desse trabalho que o Tenente fez lá com esses meninos. Eu vou mostrar a vocês mais na frente que na Marinha também teve, e o Cefam da Marinha também fez isso. Mas, enfim, olha só a importância desse trabalho. Eles ganhavam prêmios, os que se destacavam, ganhavam bicicleta, sem festa. Isso é um destaque. E isso aí é uma coisa que me deixou impressionado. Muitos meninos desses são tidos como não tendo equilíbrio e coordenação motora. Jussara, que lida com... Olha só, Jussara, olha que coisa interessante. Eles nunca tinham trabalhado com animal. Lá eles tinham trabalho com deficientes, não sei o quê. Então, a escola de equitação do Exército tinha os cavalos. Olha o que esses meninos faziam depois de um tempo lidando com o cavalo. Olha lá, ó, parecia circo. Olha lá, 2 lá atrás, com um em cima equilibrado em cima, tudo em cima do mesmo cavalo. E agora, ó, com o cavalo em marcha, ele deita lá, ele pulando, entrando e saindo do cavalo. Então, isto aí, a motivação que isso dava para esse jovem, gente, era fantástica. Motivação de vida para retornar, para continuar, para querer continuar na escola, para voltar para a família, para se sentir importante, com autoestima elevada. E aí, como é que você lidava com a questão da violência? Uma das formas era através de coisa, olha lá, o karatê, olha lá, judô, jiu-jitsu, olha lá, tai chi, olha só, capoeira. E esse menino que vai mostrar a você disputou competições, olha lá as medalhas, no Rio de Janeiro, saído do programa. Música, isso aí é da revista, por isso que está ruim. É um projeto chamado Músico do Amanhã. Olha lá, tem um cara ensinando violão, eles formaram uma bandinha, e esse cara aqui, ó, tem uma banda dos meninos que eles fizeram, olha lá, ó, que saía tocando, eles faziam um show por aí, pela Baixada, lá onde eles moravam, olha lá, ó. Olha lá, isso aqui é menino do programa, isso é a bandinha deles tocada. E tinha uma banda marcial que foi formada, olha lá, chamava Banda Brasil, misturando o pessoal do Exército com os meninos, e eles participando. Eles desfilaram no 7 de setembro com muito a alegria deles. Tem um canto antes disso, coral. Olha aqui, ó. 170 jovens já tinham passado nessa época pelo projeto de canto, olha lá. Olha lá, eles tinham roupa para isso. Olha lá. Isso aqui é lá na entrada do Comando Militar do Leste, no salão principal da entrada. Está lá o vitrô lá atrás. Isso aqui ficou ruim, mas eu vou dizer por quê. Olha só, isso aqui... Teve um cara da Escola de Belas Artes que alguém levou para um quartel e disse assim, pô, você podia dar uma ajuda, quem sabe tem algum menino que pode estimular a pintura? Norma, você aí, olha só.
Esse aqui ficou muito ruim a foto, mas olha, o garoto, aí um garoto pintou isso, o outro fez esse garoto da Escola Orsina da Fonseca, ali também na Tijuca. Olha só, e olha agora essa. Pintada pelo menino, através de um estímulo de um cara da Escola de Belas Artes que foi lá voluntariamente ajudar. Então, isso também foi outra coisa que a gente, que eles, quer dizer, eu, no meu mérito, eu participava da equipe, a minha parte de saúde, mas, de qualquer maneira, o que a gente tentava mostrar é que isto também era saúde, e que não era só pedir remédio, fazer o atendimento. Quer dizer, isto aí era uma coisa que fazia parte desse processo. Teatro, eles faziam um cenário de onde eles moravam, mostrando como é que funcionava lá o Abirosco, o bar lá. Eles mostrando, fazendo para os outros a encenação. Olha lá, dança, peça, teatro, e olha aí, folclore, olha lá. Isso tudo feito por eles, estimulado, evidente, pelo pessoal do programa, e a parte, evidentemente, recreação, etc., passeios. Olha lá o desfile que eu falei, olha lá, desfilando no 7 de setembro, todos. Isso aí começou do início, né, à medida da primeira para últimas séries. Você vai ver que, à medida que vai para frente, como é que foi melhorando a aprovação deles. Isso é 3 anos depois do projeto colocado. A aprovação deles nas escolas. Reunião, estava eu lá, já está cansado, com a mão no olho ali. Os pais e alunos, com pais e alunos. Então, reunião lá, tinha para avaliação. Isso aí é a avaliação da direção da escola, dizendo o que mudou nos alunos, melhor sociabilidade com seus pares, professores, maior dedicação ao estudo, respeito ao horário, melhoria da autoestima, surgimento de expectativas com relação ao futuro e à frequência. Porque eles começaram a ter, gente, novos... eles tinham essa questão da disciplina, do horário, dos ídolos positivos dentro do... Eles tinham referências outras que não aquelas só de onde eles moravam. Sai depoimento deles sobre a importância do apoio pedagógico que eles tiveram, entendeu? Dos alunos, a importância que eles davam a isso para ele, o que melhorava para eles a questão da escola com o trabalho deles lá no quartel. A revista que eu falei, tem vários números, Revista Cidadania, era a forma que eles faziam para divulgar, distribuir tudo que é lá do programa. Isso é o comandante de um quartel com 2 meninos do programa. Festa de Natal, fim de ano, isso aí é um troféu que eles fizeram para quem ajudava. E aí, a Aeronáutica, Calheiros, tinha o chamado Projeto Renascer, que era a Aeronáutica tinha uma coisa muito antiga já na base aérea dos Afonsos, mas não era o projeto nosso, foi baseado nisso, que eles deram o nome de Renascer. E ele começou, junto com o 3º Comar, conosco, em 4 quartéis. E aí, Calheiros, eu vou mostrar para você o coronel Pérez, que eu te falei, que era o comandante do PAMI, está ele lá, na época. Depois ele virou brigadeiro. Esse homem comandava o PAMI, que é lá no Caju. Tinha o DARGE, que é ali na entrada, do lado em frente quase ao Hospital de Bom Sucesso, na entrada ali do fundão, quando você vai na linha amarela. Tem a base aérea de Santa Cruz e a base aérea do Galeão. Eram 4 quartéis. O PAMI é dentro, parque de material, PAMI, parque de material eletrônico, se não me engano, da aeronáutica, no Caju. Eletrônico. Se vocês tiverem ideia, no meio do Caju, onde só tem cemitério e container, a estrutura que a aeronáutica tem ali dentro é uma coisa fantástica. E a parte eletrônica, esses meninos tiveram apoio, está ele aí com a secretária de Desenvolvimento Social, a Wanda Engel, e aí a gente assinou esse convênio em 97, e a aeronáutica passou a receber em 4 quartéis, fazendo oficina de eletricidade, eletromecânica, telefonia, serralheria, carpintaria, marcenaria, almoxerifado e auxiliar de gabinete odontológico. Isso aí está ruim a foto, isso é lá em Santa Cruz, na base aérea. Esse aí o Sidney botou na chamada, porque isso é uma cartilha feita pelo pessoal do GAP da Aeronáutica com poesias dos meninos. E eles fizeram a cartilha Feitos para Brilhar, livro de poesias, feito com poesias feitas pelos meninos do programa. Em 97 ainda nós fizemos um convênio, eu digo nós, porque a Secretaria de Saúde, Educação e Assistência Social
porque os convênios da Aeronáutica e da Marinha foram só com a prefeitura, com 2 quartéis, o Cefam, parte esportiva, lá na Avenida Brasil, e a estação Rádio da Marinha, que fica logo depois do Centro Municipal de Saúde Necker Pinto, na ilha, lá dentro. É uma unidade, como se fosse mesmo uma ilha dentro. Ali você vai, na Ilha do Governador, tem um rabichozinho que você tem lá dentro e tem uma unidade, a Estação Rádio da Marinha. E tem lá o projeto. E aí, uma coisa interessante, a Marinha chamou, embarcando no futuro, no Cefam, e foi eles que deram o nome, viu? Na Estação Rádio, deram o nome de Projeto Casa do Saber. Pegaram uma casa no centro do terreno lá, que estava abandonada, a Marinha reformou a casa toda e era o local onde esses meninos ficavam. E eu estou lá numa foto com o pessoal da área que trabalhava, nesta casa, que chamou-se Casa do Saber, que era o nome do projeto dentro da Estação Rádio da Marinha. Isso aí foram as 2 unidades. Então, isto faz parte também do trabalho, não é o Rio Criança Cidadã, foi uma derivação daquilo que a gente estendeu em menor porte, menos unidades, com jovens nessas unidades da Aeronáutica e da Marinha. Bom, tinha passeios, para eles isso aí era uma coisa fantástica. A motivação que isso dava, gente, era uma coisa maravilhosa. Então, isso aí é o depoimento de um professor da Escola Ossina da Fonseca sobre a questão de livrar o garoto do contato com o tráfico. Esse daí, já um casal de coisa do problema, com filho já. A menina com filho, isso é na Escola de Saúde do Exército, ali em Benfica, do lado do HCE. Está lá, ela com o filho no programa. E esse menino ganhou um concurso sobre o poeta Cruz e Souza, e ele ganhou esse concurso, e ele tem um brinquedo, depois que ele começa a construir brinquedos, depois de ganhar o concurso, ele construindo, ele vende tudo de madeira. Se vocês olharem, ele constrói carrinhos, o que vocês imaginarem aí, a felicidade. E o que a gente vê era o faces, a alegria dos meninos. Isso me motivava a mim, a todos nós, a continuar. Entendeu? Dava força para a gente, mesmo enfrentando as dificuldades, que a falta de investimento, porque aquilo que eu falei, a educação começa a dizer que não podia liberar professor, a outra diz que os alimentos que estavam fornecendo não dava para ser mais, tinha que diminuir. A parte do material nosso, a gente se virava com a ajuda voluntária de colegas, então, mas a gente seguia. Isso aí, gente, é um garoto que saiu. A ideia não era militarizar ninguém, mas ele, com 18 anos, tem que servir o Exército. Então, o garoto com a professora lá no Forte Copacabana, mostrando uma foto dele com a professora. E depois de uns anos, sargento do Exército. Sargento enfermeira, olha lá. Fora os que fizeram faculdade, em vários lugares. Eu peguei esses, porque esses estão nas revistas. Nas revistas, eu sempre tinha um grande problema de andar. Eu não conseguia andar com máquina fotográfica para um lado e para o outro. Isso foi um problema. Eu perdi muita coisa na vida porque eu não andava. Tem gente que desde cedo anda. Então, eu não via. Eu sempre cito um exemplo. E é tão difícil você lembrar que você perde o hábito até de ter o celular na mão e, às vezes, esquecer de registrar. Para vocês terem ideia, minha mãe teve chikungunya há uns 5, 6 anos. A minha mãe, quando eu cheguei em casa, se vocês olharem a foto de livro, aquela velhinha de corcunda, arriada, segurando uma bengala que ela nunca tinha segurado e com o corpo dobrado, era a figura de livro. Eu não tirei a foto, se eu tirasse, era como se eu estivesse vendo aquela figura da chikungunya. Então, esse é um problema de não fotografar as coisas, essa garota. Então, tudo isso é tirado da revista do Exército. Olha, e o que eu digo a vocês, o reencontro com a família, a alegria do garoto com a mãe. Olha só, com os irmãos menores, com a mãe. Olha lá. Então, gente, isto, para mim, foi talvez a coisa... Eu trabalhei durante muito tempo com isso na rede. Como eu disse a vocês, foram 42 anos de trabalho na rede, com escolar, e em outras instituições, com outras entidades. Eu trabalhei com a Sociedade de Pediatria também, com isso, continuo até hoje trabalhando, mas essa coisa, fora várias outras que eu participei, foi uma coisa extremamente gratificante para mim, entendeu? Porque você vê alguma coisa acontecer de bom. Entendeu? Foi tudo 100%? Não, teve um monte de percalço no caminho. Mas o produto final
te dá alegria de ver que alguma coisa é possível fazer. Então, eu cito isso aí porque Anísio Teixeira é um dos pais da educação, é o homem da escola nova, é um homem que, com Darcy Ribeiro, criou a Universidade de Brasília, é um homem que foi diretor do CAPES, que hoje todo mundo aí faz pesquisa, aí vai financiamento de coisa, ele era criador, criou o Instituto de Ensino, o ensino de pesquisa famoso, INEP, que hoje é inepto, há muitos anos em organizar as provas do Enem, vive dando problema, que tem o nome dele. Esse homem dizia uma coisa, eu estou falando na época da guerra, do pós-guerra, o desafio das nações provas é de saber se elas podem organizar a educação antes de serem ricas, ou pelo menos simultaneamente. Se você não investir e ficar esperando um dia ser rico para investir, pensando numa rede como a gente tem, com a grande maioria na rede pública, a gente não vai sair disso nunca. E isso interessa muito aos políticos, ter gente idiota, analfabeto, etc. e tal, entendeu? Porque a gente precisa de pessoas que tenham poder crítico, de criatividade, etc, 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 etc. Então, é muito importante esse investimento. Então, eu só citei ele, eu não sei se a Annelise vai lembrar, em 80 e poucos, houve um evento em Brasília, não sei se foi um congresso de pediatria comunitária, eu não lembro o que houve lá, e eu fui a Brasília, e eu acho que a Annelise foi. E eu assisti, eu fui conhecer a Escola Parque, que ele tinha idealizado em Salvador, e depois ele fez em Brasília, e que era uma escola de tempo integral, que era exatamente o que eu apresentei aí para vocês, e que o CIEP depois se propôs fazer, que é ter a criança com outras atividades, o adolescente e tal, com outras atividades em horário integral, não com uso político, etc., mas efetivamente dando um cunho efetivamente de integralidade da atenção. E a Escola Parque, que eu conheci em Brasília, que o pessoal disse que é muito caro para implantar isso aí, então ela não aconteceu. E aí o CIEP aconteceu por um período, e depois, por N motivos, também deixou de acontecer. Mas, na verdade, o que eu fiz foi mostrar que há uma forma de tirar esse jovem da rua, entendeu? E mantê-lo na escola e manter com a família, dando alguma perspectiva para ele. Muito bem. Sempre que eu pude, gente, eu divulguei isso em todos os eventos, qualquer coisa que eu fosse, com o logo lá da prefeitura, em eventos da secretaria, em eventos da Sociedade de Pediatria. A minha vida inteira durante isso foi divulgar isto, tentando conseguir apoio maior para dar seguimento a isso. Durante muito tempo, lidei com algumas instituições fora da secretaria, que são entidades entidades civis, a Associação de Saúde Escolar do Estado do Rio de Janeiro, que, infelizmente, acabou. Desde 81 eu atuei nela, chegou em 84, nós fizemos o Congresso Brasileiro de Saúde Escolar no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, a associação, e lá fizemos a pedra fundamental, criamos a Associação Brasileira de Saúde Escolar, eu, junto com o pessoal da Faculdade de Saúde Pública da USP e do pessoal de Campinas, montamos uma chapa, eu fui vice-presidente, secretário-geral, tesoureiro dessa instituição. Essa instituição teve uma revista, a revista da Associação Brasileira de Saúde Escolar, indexada, eu tenho todos os números aí, brigas políticas, anos depois, fez vários eventos, anos depois, ela hoje funciona com o pessoal de São Paulo, eu estou afastado dela, mas ela foi muito importante porque ela trabalhava a questão da interdisciplinaridade com mais profissionais, porque não é uma ação só do médico. Integro o Comitê de Saúde Escolar. A minha amiga Alzira, que está aí, me deu o prazer de, junto com alguns colegas, inclusive do CIEP, a doutora, uma pessoa que eu nunca esqueci, a pessoa mais importante desse trabalho com os médicos do CIEP, que já morreu, o doutor Eunice Tupinambá Ribeiro, uma paraense arretada, mas uma pessoa de uma força fantástica. Junto comigo e com outros colegas, criamos o Comitê de Saúde Escolar, que agora é Departamento de Ciência da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, em 88. Eu fui presidente desse departamento durante 2 mandatos. A Alzira depois foi para a adolescência. Eu continuo nele até hoje. Não sou mais presidente, mas continuo. Hoje está tendo o congresso da SOPERJ aqui. Eu assisti até uma determinada parte, ontem e hoje, online. E, desde 92,
por conta, talvez, desse trabalho com os meninos, eu divulgava muito isso, me convidaram para integrar o Departamento Científico da Sociedade Brasileira de Pediatria em 92. Trabalho nela desde aí e tive, assim, com um grupo de colegas, um desafio. Eu estou terminando, tá, pessoal? É um desafio que eu acho muito importante. Aqui vocês podem ver, tem colegas, professores universitários, com mestrado, doutorado, diaba 4, da USP, da Escola Paulista de Medicina, que é a Universidade Federal de São Paulo, da Universidade Federal do Pará, da Universidade Federal de Alagoas, da Universidade Federal de Sergipe, do Rio Grande do Sul, colegas do Rio. Nós, esse grupo, teve um grande desafio. E eu tive um desafio maior, porque me convidaram. Eu estava um dia já integrando esse departamento. Em 2003, no final de 2003, eu estava andando, nunca esqueço, na rua Barão de Mesquita, na porta do shopping Tijuca, ali, acho que é Barão de Mesquita, ali, que vai para o shopping Tijuca, na rua Barão de Mesquita. Atravessando a rua, recebo um telefonema do presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ia assumir, tinha sido eleito e ia assumir a presidência da sociedade em 2004. E ele diz assim: Paulo, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você assuma a presidência do departamento. Eu falei: mas tem muita gente aí, presidente, pessoal das universidades e tal. Não, você vai, você tem um trabalho, não sei o quê, você é uma pessoa organizada, não sei o quê, a gente precisa... Eu aceitei. Por que esse desafio? Porque esse grupo teve um desafio maior. A minha única, vamos dizer assim, mérito, se é que houve, foi coordenar o grupo, porque o mérito foi do grupo todo de pessoas muito mais capacitadas, talvez tecnicamente até do que eu, que foi colocar a saúde escolar pela primeira vez num tratado de pediatria. Nunca, em nenhum momento, a não ser em citações isoladas, nós tivemos um capítulo num tratado de pediatria só de saúde escolar. E a editora Manoli estava fazendo com a sociedade primeiro tratado da sociedade com a Manoli, e esse tratado, isso foi em 2007, se eu não estou equivocado, eu acho que é por aí, eu entrei em 2004, 2006, olha só. E a gente conseguiu, gente. A seção 5 do tratado está lá, ó, saúde escolar, e a equipe toda que participou, e eu me sinto assim, muito honrado de ter conseguido. Foi para mim assim, muito gratificante essa luta desse grupo. Eu volto a dizer a vocês, é um grupo que me ajudou. O trabalho maior foi ligar um por um. Você não tem ideia do que é ligar para um por um. Fulano, o prazo está acabando. Fulano me manda que eu tenho que fazer a revisão. Eu tive que fazer a revisão de todos os capítulos, de todos. Tinha tudo que vocês imaginarem que eu botar aqui para vocês. Alimentação escolar, violência, o que vocês imaginarem, saúde, tudo. E aí, dificuldades escolares, tudo. E aí eu tenho que fazer a revisão de tudo e mandar de volta e dizer: olha, você tem uma semana para me devolver, porque senão a gente sai do capítulo. E aí eu tenho que dizer que a minha mulher foi fundamental nisso, a minha esposa, porque a experiência dela de trabalho lá na Fiocruz, com alunos, mestrado, doutorado, etc., tal, de escrever texto, de escrever coisa e tal, ela me ajudou muito na revisão disso. Se a Inês não me ajuda nisso, eu não sei se eu conseguiria, entendeu? Foi uma ajuda assim, fantástica, e a gente conseguiu montar. Fez a primeira edição, a segunda edição. Na terceira edição, eu fiquei 6 anos na presidência do departamento. Em 2010, quando foi feita a terceira, eu já não era presidente, mas ainda saiu, e aí me convidaram para escrever a história da saúde escolar. Ele abre o capítulo com a história da saúde escolar, que eu escrevo, eu não era mais o coordenador. Saí do departamento durante 6 anos, e aí, para minha tristeza, saímos do tratado, na 4ª edição, e aí, em 2016, minha neta nascendo, eu estava olhando para ela dentro da perinatal, ela nascendo, e aí o meu genro comigo lá pegando e tal, aí liga o telefone, eu estou do lado de fora, vou ali até estar meu genro com ela no colo, eu estou atendendo, era um colega dizendo: Paulo, estão te convidando para voltar para o departamento. Falei: não, mas não tem mais, não pode dizer, não, eu voltei, eu não queria mais voltar, porque eu achei que tinha um desafio. Eu não era mais coordenador, foi só para ser membro. Tentar voltar para o tratado, a sessão de saúde escolar que tinha saído. Eu voltei, não sou presidente do departamento, estou desde 2016. Se Deus quiser, em 2022 eu saio,
porque aí eu acho que completo a missão, e tive o prazer de saber que o ano passado, no final do ano, nós fomos convidados, o departamento, não eu sou presidente mais, é o Joel, um amigo meu do Rio, para escrever novamente o capítulo, e me convidaram para escrever a introdução, a parte inicial do capítulo. Eu vou escrever, e ele me convidou para ser co-coordenador. Ele é o presidente, ele é o coordenador, ele me convidou para ajudá-lo na coordenação e na revisão, mas eu escrevo a primeira parte lá do capítulo. E a segunda coisa, a gente conseguiu, gente, entrar com pergunta de saúde escolar no TEP, no título de especialista em pediatria. Esse grupo conseguiu botar. É uma coisa difícil, porque você tem que fazer caso clínico. E fazer caso clínico nessa área é muito difícil. Como é difícil ter patrocínio para a gente, porque nós não vendemos remédio. Então, ter patrocínio na nossa área é muito difícil. E conseguir pergunta para o TEP foi assim, uma coisa que o grupo, e eu não é mais esse grupo só, eu não sou presidente, nada, mas então só para dizer que a próxima edição, que é a 5ª edição, parece, nós já escrevemos, mandamos, se não houver nenhuma mudança, vai sair a 5ª edição do tratado. Então, olha, são desafios a vida inteira que eu fui nessa área, desanimava, voltava, e aí eu vou encerrar de novo me inspirando, porque desde que eu conheci a Inês, a minha mulher, ela é gaúcha, e há 40 e alguns anos eu frequento o Rio Grande do Sul. E eu passei a adorar Mário Quintana, porque eu ia para lá e eu conheci uma coisa chamada Diário Poético do Mário Quintana. A minha agenda era dele, durante anos foi assim. Cada página da agenda era um trechinho de um poema do Mário Quintana, cada página. E eu ficava encantado. Aí a Siciliano chegou a vender. Eu comprava, todo ano eu tinha uma, e eu lendo. Então eu tenho várias coisas, é tudo pequenininho. E eu encerro com ele, olha, se as coisas são inatingíveis, olha, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a presença distante das estrelas. Muito obrigado, pessoal. Excelente, Paulo. Olha, gente, que coisa linda. Obrigado. Eu tenho uma pergunta para você. Parabéns. Paulo, excelente. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, mas só que antes eu queria te dar parabéns por a sua dedicação, pela sua paixão por esse programa que realmente foi muito importante. Vai acabar a bateria. Eu tenho até que agradecer também a Cora Coralina de ter te inspirado a você decidir fazer parte disso. Porque eu imagino que essas crianças, quem são essas crianças hoje, entendeu? São cidadãos. Ai, caramba! Entendeu? Com responsabilidade. Tá? Mas nada disso é surpresa, Paulo. Quem te conhece há muito tempo, como eu conheço, sabe que você sempre coloca junto o seu profissionalismo, o amor por tudo que você faz. Eu queria agradecer muito demais, em nome dessas crianças todas, entendeu? Por esse trabalho que foi de suma importância para todos. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Faltou só você nos colocar como é que foi o ocaso desse projeto, entendeu? Um projeto tão importante que a gente espera que tivesse uma continuação durante esse tempo todo, entendeu? Até chegar nos CIEPs, etc. Mas dentro desse, que eu acho que é mais fácil pela disciplina militar, você ter conseguido, ter envolvido um monte de profissionais dentro de um trabalho tão importante, como é que foi? Como é que terminou? Ou se isso continuou durante mais algum tempo? Eu queria saber disso de você. Olha só, o Exército, eu esqueci de falar. O Exército, você viu que eu falei que eles fizeram a revista, que eles fizeram um troféu que eles davam para quem ajudava lá, o prêmio. Eles criaram uma associação, Associação Beneficente Rio Criança Cidadã. A coisa do meu nome, da indústria, a Firjan, o Clube de Diretores Lojistas, eles iam pedindo ajuda. E aí, hoje não tem mais o poder público diretamente envolvido. É tudo, sabe como? Doações, e é tudo voluntário. Não tem 17 quartéis, deve ter uns 10. E o pessoal, agora não, com o problema da pandemia, mas eles vêm trabalhando com voluntários, são militares da reserva, que vão ficando na reserva e vão continuando a trabalhar, profissionais de educação que trabalharam no projeto,
profissionais da saúde, as pessoas continuam, mas agora é tudo voluntariado. A associação é uma entidade, como se fosse uma ONG, só que é uma ONG militar, é uma coisa dentro do Exército, não tem fins lucrativos, realmente séria. E aí eles têm lá um conselho deliberativo, e eles me botaram lá, eu faço parte, tem reuniões de tempos em tempos, para eles a prestação de contas, sai publicado nos jornais, o que eles estão fazendo, mas é tudo voluntariado, não tem mais, porque o poder público hoje mudou a característica de trabalho, aquilo que eu disse a você, não houve esse interesse mais de continuar por N motivos, a educação porque tirou os professores, a saúde porque mudou a lógica para o programa de saúde da família, que hoje interage direto, teoricamente, com as escolas, tem cada unidade de saúde, tem a interface com uma unidade de educação. Só que é meio complicado, porque você tem 1.543 escolas no município do Rio de Janeiro de ensino fundamental, com quase 700 mil alunos, e você não tem nem 240, sei lá quantas unidades de saúde. Então, é um trabalho difícil de você, mas é uma interface. Hoje muda, você não vai mais na lógica trabalhar como era. A gente levava os profissionais, hoje são os agentes. A gente gostaria que os agentes de saúde continuassem dando esse apoio, mas eu estou fora, hoje não sei te dizer como está funcionando. Mas é voluntariado, é todo o trabalho voluntariado e continua acontecendo, se não me engano, em 10 quartéis do Rio de Janeiro, não mais naquela quantidade que era, e a Marinha e a Aeronáutica, assim, esses dois acabaram, eu não sei te dizer em que pé está. Isso aí é importante você perguntar, eu tinha esquecido, que realmente isso aí foi fundamental. Eles não acabaram. Para o Exército, continua valendo o trabalho para esse grupo que continua lá à frente disso. Eu te falo já, só um pouco. O Cefam continua. O Cefam, tem unidades que estão trabalhando isoladamente, Norma. Esse é o problema. Mas não é mais porque meu genro era um dos coordenadores lá, ele agora aposentou e antes da pandemia ele estava lá de volta como voluntário. Pois é, eles trabalham como voluntários. Exatamente. Exatamente isso, Norma. Exatamente. É tudo voluntariado, Sidney. Ok. Muito bonito. Eu posso falar? Sidney, posso falar posso tecer um comentário? Fala, Lagre. Fala, Lagre. Paulo, inicialmente, eu já esperava, eu conheço você, esperava uma apresentação brilhante. Agora, eu fiquei realmente impressionado com esse teu trabalho. A gente sempre ouve dizer o seguinte, que os pilares do desenvolvimento social de um país estão com a saúde e com a educação. Eu vou mais além, eu digo, sem educação não há saúde. Então, o trabalho que você apresentou é espetacular. Inclusive, tem um amigo do Ministério da Defesa e eu queria pedir a sua autorização para passar, quando o Sidney disponibilizar essa live, para passar para o Ministério da Defesa, se você autorizar. Lagreca, deixa eu te dizer uma coisa. Se ele falar com o general Heleno, que é o homem lá, o braço direito do presidente, ele era o comandante da URCA na época do projeto. Ele conhece isso na palma da mão. Então, fala para ele falar do general Heleno, o que era o programa Rio Criança Cidadã, que ele vai saber. Entendeu? Porque foi lá, ele era na época, eu não lembro nem se ele era general ou se ainda era coronel, mas ele era o comandante lá, ou se era general de brigada. Era o comandante lá da coisa. Mas realmente, a gente, quando gostar, eu não, veja bem, isso é um trabalho de um grupo enorme. A maior satisfação, só para terminar uma coisa importante que eu esqueci, eu estava naquela 5ª divisão de levantamento da Praça Mauá, lá no alto que eu falei, e houve uma festa de encerramento depois quando a gente estava terminando a nossa participação. E o general lá, que coordenava o programa, na época, disse assim lá, e foi bom porque o pessoal da secretaria ouviu. Ele disse assim: olha, eu estou aqui muito feliz, porque a gente começou isso achando que a gente só queria que a saúde era só
tratar a doença. Ele dizendo, não fui eu, foi o general lá. E a gente vê que saúde é alguma coisa muito mais ampla, que envolve, inclusive, o bem-estar, a felicidade, não sei mais o que. Ele falou tanta coisa. Cara, me realizou aquilo ali, o general falou aquilo. Eu falei, olha, cheguei onde eu queria, os objetivos meus. Eu acho que isso aí já é uma grande coisa. Exato. E assim, você vendo o quartel, tem toda essa infraestrutura para apresentar para essas pessoas. Ou seja, você pode assinar embaixo que você tirou muitas pessoas da marginalidade. Com certeza. Com certeza. Parabéns. Espetacular. Olha, quem quiser falar, levanta o dedinho aí, por favor. Olha, ai, que beleza. Verinha quer falar? Fala, Verinha. Depois eu falo. Quero. Fala, Verinha. Eu conheço esse trabalho. Eu conheço esse trabalho do Paulo, ele já tinha me dito, e eu estava doida para ele mostrar para o resto da turma isso, porque se existe uma coisa que define o que é multidisciplinar, é esse trabalho. Eu fico até emocionada pelo seguinte, porque eu sou fã de Milico. Os hospitais que eu trabalhei de Forças Armadas, da Aeronáutica e da Marinha, são até hoje exemplo de organização. E os hospitais que eu trabalhei, Souza Aguiar e INCA, não tem mais isso, virou uma bagunça, entendeu? Então, eu acho que tem que haver uma organização, tem que haver uma hierarquia, tem que ter uma obediência, tem que ter uma frequência. Eu não consigo entender essas coisas agora do jeito que elas estão. E como eu fui professora primária, dei aula em escola os 6 anos da faculdade, assim como a Leda e a Valéria, eu conheço essa coisa da criança. Eu, fim de semana, volta e meia, eu trazia uma criança para casa, porque as professoras mais antigas, eu via que elas faziam, eu fazia para imitar. Mas é impressionante. Uma vez eu trouxe uma criança para casa, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, essa garota está cheia de piolho. Aí eu levei a garota no salão, cortei o cabelo dela e minha mãe, você está maluca? A mãe dela deixou você cortar o cabelo? Eu falei, meu Deus do céu, é verdade. E quando eu cheguei com a criança, mudou. A garota era uma peste, não ligava para ela, de cabelo cortado e sem piolho, virou outra criança. Então, através de ações pequenas, você pode realizar muita coisa. E o Paulo teve a sorte, a felicidade de ter feito isso. Entendeu? Então, eu queria demais que ele falasse para o resto da turma isso, né, que a gente conhece de outras conversas. E queria dizer que eu sou voluntário. O dia que tiver alguma coisa, eu sou voluntário. Eu não preciso ganhar mais nada além do que eu ganho, mas isso é uma coisa que tem que existir. A gente não pode permitir que esse monte de criança fique na rua do jeito que está, entendeu? A gente tem medo quando para no sinal. Então, eu acho que é um trabalho assim, que tem que ser divulgado mesmo. Eu acho que muita gente vai pegar... Eu vou pegar, o secretário de saúde agora é meu amigo, e eu vou mandar para ele, com certeza, entendeu? E tem que ser multidisciplinar mesmo, porque a gente precisa do espaço das Forças Armadas, entendeu? Dos médicos pediatras, que são maravilhosos, a gente tem... Só na nossa turma tem um monte, né? E precisa dos professores e de... Gente, esse trabalho é um espetáculo. Parabéns, Paulinho, parabéns, Cid, que convidou o Paulinho. Parabéns, Paulo. Maravilhoso. Obrigado. Olha, rápido, só para dizer rápido o seguinte. Gratidão para você. Não, a minha gratidão. É um beijão? Gratidão, ela falou. Ah, o Jussara. Olha, trabalho lindo. Olha lindo. só. É só para dizer uma coisa rápida. Não é para a gente entender o seguinte, quer dizer, isso não é as mil maravilhas. Você tem muitas perdas no caminho. Agora, o que você consegue, aquilo que eu falei, que a professora Wanda me disse, cada um que você consegue é uma vitória, entendeu? Mesmo alguns ficando pelo caminho. Agora, o Exército tem uma outra coisa. Uma das dificuldades é que o Exército, naquele período, conseguiu, à medida que os municípios, o Estado foi diminuindo, eles tinham recursos ainda para investir, depois de um determinado momento, também para o Exército e para a coisa, ficou mais difícil, porque os recursos para eles também, de um determinado momento, caíram muito. E eles reclamavam também da dificuldade. Às vezes faltava alimento no início e eles supriam os alimentos. E, num determinado momento, por isso que alguns quartéis até deixaram. Mas, enfim, de qualquer maneira, pelo período que foi, o que a gente conseguiu, o grupo, uma equipe, e a equipe de professores era fantástica, devo dizer, fantástica, entendeu? Então, eu acho que foi realmente uma vitória para o que o grupo conseguiu. Exato. Paulinho, o que aconteceu? Realmente aconteceu também
com o Exército. Infelizmente, com o Exército, com as Forças Armadas de uma maneira geral, essa diminuição de verbas. Os próprios rapazes, recrutas, que ficavam o dia todo no quartel, tinham alimentação, começaram a fazer com que eles ficassem só meio tempo, metade do dia, justamente para não ter, porque não tinha alimentação para dar. Então, muitos rapazes, eu me lembro que minha mãe, sendo professora do Estado e município, ela hoje se aposentou fazem anos, né? Mas minha mãe trabalhou muito com os meninos e muitos choravam. Eles queriam servir o Exército, porque naquele momento eles tinham alguma coisa que eles não tinham na comunidade onde moravam, né? Então, infelizmente, isso também parou de existir. A própria SPSEX também, a escola de lá de Campinas, do Exército, colocou apenas 1 ano, não é? Eram 3 anos de curso, passaram a ter apenas só 1 ano na escola preparatória de cadetes do Exército, passou a ser apenas 1 ano por conta dessa contenção de despesas, infelizmente. Mas você fez durante um período, graças a Deus, durante um período você conseguiu realizar isso, junto com esse apoio das Forças Armadas, que hoje em dia a gente sabe que não tem mais tanta força quanto, infelizmente, tiraram isso também, né? É só isso que eu queria falar, mas foi um trabalho muito lindo. Parabéns, Paulinho, parabéns. Obrigado. Nossa, não tem nem como agradecer isso de você, é lindo o teu trabalho. Parabéns. Eu também queria parabenizar o Paulo, porque o teu entusiasmo, Paulo, a tua felicidade com esse trabalho é contagiante. E eu acho que esse grupo todo proporcionou isso a você, esse grupo com que você fez esse trabalho, e não deve acabar, né? Não deve esmorecer. Como disse a Vera, como disse o Lagrega, quem pode ter opção de fazer novas portas, o teu entusiasmo chega a mostrar a gente a felicidade que você alcançou com todas as dificuldades que naturalmente aconteceram, mas que você conseguiu. Uma pessoa era uma vitória, né? E isso aí é louvável, e eu queria parabenizar, porque eu vivenciei todo esse entusiasmo seu nessa sua apresentação. Foi muito boa. Muito obrigada, e você está de parabéns, Paulo. Muito obrigada. Partico, é você, depois a Nelise. Eu queria primeiro parabenizar também o Paulo por esse trabalho e dizer que eu acho que o momento é oportuno para se pensar numa coisa desse tipo. Eu tenho visto comentários do governo em colocar militares administrando escolas públicas, e já existem algumas no Brasil com esse tipo de administração dando excelentes resultados. A gente pode até observar, quando eu via a Globo, no tempo que eu ainda via a Globo, que tinha um programa chamado Soletrando, lá do Luciano Huck. As crianças que se destacavam normalmente eram crianças de colégios militares. Essa disciplina que a Verinha falou é fundamental. Não é possível você admitir que uma aluna numa escola pública trepe na mesa, dê soco no professor. Você jamais verá isso numa escola militar. Eu fui militar do Exército e fui militar da Aeronáutica. O que eu mais aprendi como militar foi uma coisa chamada disciplina. E sem disciplina você não vai a lugar nenhum. E sem educação você não chega a lugar nenhum. Eu recebi um vídeo que eu vou colocar para o pessoal da EMC, de uma criança de mais ou menos 2 anos. 2 anos de idade, entre 2 e 3 anos, não tem mais do que isso, fazendo uma ameaça à polícia. Uma criança dizendo: vem, eu vou te matar, seu filho da puta. Eu vou mostrar isso, eu vou botar aqui para vocês verem. Quem ensina uma criança dessa, de uma comunidade, a ser violenta dessa maneira, a tratar um policial dessa maneira?
Isso é falta de oportunidade, de cultura, de educação. Eu acho que cultura, a educação não é só na escola, não é só cultura, é a possibilidade desse convívio. Como o Paulinho mostrou aí, quanta coisa esses garotos aprendem. É uma profissão, é aprender a mexer no motor de um carro, eletricidade, isso, aquilo. A parte de extração, de montar um cavalo. Eu fui criado num bairro chamado Irajá. Fui criado a minha vida inteira, até os 32 anos. Eu cheguei lá com 2 anos de idade e saí com 32. Quando nós chegamos nesse bairro, que era um conjunto que foi criado pelo antigo Instituto de Aposentadoria dos Comerciários, do IAPC. Eles formaram umas casas. Meu pai entrou nessa casa, a casa tinha sido acabado de ser construída. Isso em 1951. Casas excelentes que estão lá até hoje. 60 anos, elas estão do mesmo jeito, com o mesmo perfil. Nesse momento, nós fomos um dos primeiros a chegar nesse conjunto. E foram chegando novas pessoas. O meu pai, com o pai de alguns colegas, se juntou. Lá tinha um centro social. E nesse centro social, o meu pai, com o pai de 8 alunos, criou um negócio chamado Associação de Pais Educadores de Irajá, chamado API, Associação de Pais Educadores de Irajá. Junto à administração que tinha lá do serviço social, eles criaram uma banda de música, eles colocaram balé, colocaram trabalhos manuais, e aeromodelismo, e eu participava de um grupo de escoteiro e lobinho, eu participei disso tudo. E todos os meus amigos, todos aqueles que participaram, nenhum deles mudou o caminho. Hoje tem engenheiro, tem médico que não quis estudar, foi um bom comerciante, não houve desvio de conduta. Então, eu acho que é preciso oferecer para essas crianças oportunidade, esse tipo de oportunidade. Não só estudar, mas ter esse convívio saudável, essa regra de comportamento. Realidade, né? É fundamental isso. O Brasil não muda se não mudar isso. E saúde, né, evidentemente. Partícula, isso que você está dizendo, só para o seguinte, a gente tem um exemplo aí, acho que foi alguém falou, a Verinha disse que levou para casa uma criança, né? Teve comandante, na época que o CPOR ainda não estava na Avenida Brasil, ele hoje está lá em frente ao Hospital de Bom Sucesso. Ele estava na Avenida Pedro II, acho que é aquela, ali em frente ao BG, onde hoje ele estava ali. Bom, aquele quartel que, na época que o Rio de Janeiro era a capital, era os Dragões da Independência, era ali. E aí ele ficou o quartel do CPOR. Aquele quartel, o comandante, numa época, pegou os oficiais dele, sargento, e deu tipo assim, cada um adotou uma criança, adotou um adolescente no sentido seguinte, ele era responsável por estar com ele diariamente, ver as dificuldades, teve oficial levando os meninos para casa, Vera, levando, assim, no fim de semana, para passear com os filhos dele junto. Ele levou lá, oficiais do levou, ele levar para conhecer a família dele, lá naquele, foi uma iniciativa do comandante. Agora, veja bem, você precisa ter a sensibilidade de cada um. O comandante conversava, quem topava fazia. Todo esse trabalho era assim, quer dizer, você não adianta forçar a barra. Assim como uma coisa importantíssima, os nossos colegas das unidades de saúde, eu só tenho a agradecer, porque ninguém era obrigado a fazer o que eles faziam. Eu não tinha como estar em todos os lugares. Então, tinha dentista indo para o quartel para falar de sexualidade, gente. Voluntariamente, trabalhar com eles, gravidez na adolescência. Então, tinha de tudo, de todo. Então, era totalmente aquilo que eu digo, assim como tem os professores, os nossos colegas das unidades eram realmente parceiros nisso aí. Então, eu realmente, vamos dizer assim, alguém falou em multidisciplinar, realmente é um trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, o nome que quiser, realmente que foi assim, de parceria, e a interdisciplinaridade hoje é fundamental, continua sendo em todas as ações. Quando a gente fala em promoção de saúde, um dos pilares dela é a interdisciplinaridade, e continua sendo hoje. Agora, alguém queria falar, acho que é a Annelise, né, Annelise? Pode?
Pode, fala. Pode. Bem, assim, eu queria comentar o seguinte. Primeiro, Paulo, é um pedaço importante, grande, é a sua história de vida, dedicada a uma área do conhecimento, uma área de dedicação. O Paulo é visto, é bom que todos saibam, que o Paulo, na Secretaria de Saúde, até o momento que eu ainda estive por lá, o Paulo era um ícone nosso da questão do conhecimento nessa área. Então, a gente tem um papa, né, de experiências, de trabalho, de dedicação, de servidor público, quer dizer, com vários atributos que não é só o conhecimento específico e essa experiência que ele relata muito rica. Agora, tem muitas coisas em comum, assim, muito interessantes de comentar sobre isso. A saúde escolar foi meu primeiro emprego, eu pessoalmente. Aí agora eu entro na prefeitura, no meu primeiro emprego, em 1976, deve ter sido o ano que o Paulo também entrou, não havia concurso, né? E eu fui lotada numa coisa chamada medicina escolar. Até então, eu sabia conhecer medicina, eu estava fazendo IPPMG, me especializando em pediatria, e era um grupo de profissionais, à tarde, em que você tinha isso, grande parte do que o Paulo mostrou tinha lá. Nós éramos divididos, eu fui para o Heitor Beltrão, que é o posto de saúde que está toda hora na TV mostrando alguém tomando vacina. Quando vocês veem alguém com aquele corredor comprido ali, a gente já sabe, é o Heitor Beltrão, porque é fácil da imprensa ir lá fazer tomada de cena, né? É o circuito Elizabeth Arden, eles no máximo vão até o Salgado. Ninguém vai para Campo Grande pegar tomada de cena de vacina. Ou é Tijuca, ou agora é o Planetário, que está super na moda, o Jockey aqui. São os circuitos que essas pessoas, em geral, vão lá. E lá no Heitor Beltrão chego eu à tarde, recém-formada, cheia de vida, de expectativa, de desejos de transformar o mundo. E aí era o seguinte, você tinha 4 escolas, a região tinha, aquele centro de saúde tinha um conjunto de escolas menor do que em Campo Grande, naturalmente, que é uma área muito maior, e nós éramos responsáveis por 4 ou 5 escolas em que era responsável por esses escolares. Eu fiquei com... acho que eu não tive nenhuma dessas do circuito Nova York, Londres, Paris, não. A minha foi lá, Formiga, Alto da Boa Vista, aquela de quem sobe a estrada do Alto da Boa Vista, tem uma escolinha ali. Eu fiquei com um jardim da infância disputadíssimo, que é o Bárbara Ottoni, ali pertinho do Colégio Militar. Furtado, mas né? a gente ia para essas escolas para fazer exame, como se fosse um exame admissional. Quer dizer, você cheio de conhecimento de pediatria, querendo usar aquela... Você ia lá para fazer... E eu me dava eu não sei se era ao luxo, mas assim, aquilo que a gente fazia no ambulatório lá do IPPMG, fazia 1 a 1 naquelas crianças. E depois era o seguinte, você detectava problema e vai fazer o quê com isso? Então, esse modelo de assistência, aí sim, pediatria é no horário da manhã. Pediatria no horário da manhã. Aqui é só medicina escolar. E a medicina escolar pressupunha que estava na escola, estava com saúde. Olhem só. Olhem que modelo assistencial e de visão de mundo que se adotava àquela época. E, ao mesmo tempo, o Paulo citou a questão do PROEM 1, PROEM 2, foram 2 programas de medicina escolar, em que, tentando buscar, essa é uma das... vamos dizer falange, mas um dos motivos de interpretação assim, nós temos um problema de evasão, nós temos um problema de mau desempenho escolar dos alunos, e isto é um problema de doença. E aí, doença, se criou o PROEM e toca de contratar psiquiatra, psicólogo, doutor, como todo o desempenho ruim de uma criança, de um escolar, se tivesse limitado, né? Tivesse limitado à questão de cuidados assistenciais da saúde. Não que eu não tivesse. Eu peguei uma criança com sopro uma vez, que eu consegui numa carta que eu mandei para um doutor Bambambam, lá da Santa Casa, que ele me respondeu, que ele disse que nunca tinha visto um doutor depois de saúde escrever uma carta descrevendo um sopro em criança e que ela ia ter que ser submetida a um cateterismo, sei lá, não sei o quê.
Mas isso era uma coisa... Eu era fora da curva, não por excelência, não, fora da curva de comportamento. Porque lá, naquele posto de saúde, sabe quem trabalhava lá? Tinha otorrino, tinha endoscopista, tinha oftalmologista, mas não era para oftalmolizar, não era para endoscopar, não era... Onde eles podiam fazer esse tipo de atendimento, não seria ali jamais. Não seria ali o lugar deles estarem podendo prestar esse tipo de atenção àquelas e outras crianças. Não era ali. Na verdade, também era muita acomodação de onde ficar, onde pode. Era um momento que todos nós entrávamos por indicação política. Não havia concurso. O primeiro concurso que teve foi logo o do Ministério da Saúde. Foi em 76, e acredito que grande parte de nós tenhamos entrado ali. Na prefeitura, não. Na prefeitura, isso foi muito depois. O primeiro concurso foi o Tomazini, que foi o secretário, foi o primeiro sanitarista que foi secretário de saúde na prefeitura, nunca teve um sanitarista antes, e que sai para deixar o Assad. O concurso é feito no primeiro mês da entrada do Assad lá na gestão com Saturnino. Então, assim, a saúde escolar, ela não tinha... se você pensa assim, era um projeto. O que eu penso? Isso era um projeto. Por que não se consolidou? Porque era um projeto. Um projeto começa, inicia e acaba. Não virou uma política. Quer dizer, não virou um programa continuado e uma política. Depois vieram várias formas de entendimento da saúde, depois a saúde passou a ser tudo. Moradia, residência, renda, casa, não sei o quê. Foram botando por conta da saúde tantas atribuições também ao longo do... Eu diria assim, que é uma área que eu estudei bastante, da saúde, que é o seguinte, olha só, eu acho que se a gente conseguir fazer aquilo que nos cabe, que é prestar uma boa qualidade de assistência, resolver o problema das pessoas que têm, saber encaminhar para onde e o que fazer, caramba, estamos fazendo coisa beça, mas muita. Lá nem isso. Você atendia, não podia fazer. O dia que eu passei um bezetacil para as pereba lá toda, veio a enfermeira lá da ponta, doutora, a senhora está passando bezetacil, não vai fazer? Eu disse, não vou fazer teste nenhum, você não tem material para teste, você vai aplicar. E cada coisa era muito conflituosa, né? No posto de saúde. Agora, trabalhar com as escolas sempre foi uma coisa muito interessante. Desculpa eu estar falando isso, porque tem um momento de convergência e de próximo do Paulo muito grande, né? Eu entro para a medicina escolar, depois eu vou ser diretora daquele posto que eu entrei, foi meu primeiro, logo a seguir, quando mudou a direção daquela época. E aí tive que olhar para aquela saúde escolar de uma outra maneira, da maneira como olhava. Paulo, foram vivências interessantes, assim, de trabalhos que não foram escritos, não foram produzidos, mas muito interessantes e que deram resultado. Trabalhar integrado com escola, com as professoras, com essa turma que gosta do que faz e quer ver diferente, quer que as coisas aconteçam diferente, dá muito resultado. Desde que eles também acreditem que você também quer ver e fazer e ter resultados diferentes. Fazer diferente para obter resultados diferentes. Então, assim, me vi hoje, fiz uma viagem de novo na minha história de vida, uma parte dela grande, não foi a maior, mas grande, né? E ajustar essas coisas todas numa perspectiva daí já veio uma ata, aí depois veio a Conferência Nacional de Saúde, depois veio o próprio SUS em 88, depois a Constituição, que aí esses conceitos foram todos muito mais burilados, muito mais mexidos, e que nos deixou até mais em paz para trabalhar. Mas uma conclusão fica, né? Desculpa eu estar falando, não cabia a mim, é dizer que a questão da deserção, evasão, mau resultado, agora agregada à violência escolar, tem uma coisa gravíssima, que é a questão de como é que é o convívio dessas pessoas na sua célula fundamental, que é a família, né? A questão da força que a família tem. Nisso, eu acredito muito no que eu me lembro muito da apresentação da nossa amiga Norma, né? Da questão do peso das decisões que tem que tomar como mãe, como de ser forte, de ser firme, e vai obter o resultado lá na frente. Mas tem uma coisa também de uma sociedade que tem que se preparar para esse tipo de mudança toda, né?
é isso. Eu queria elogiar muito o seu trabalho, elogiar muito você pessoalmente, elogiar muito você profissionalmente e elogiar muito você também como servidor público, porque eu conheci você bem de perto. Parabéns. Obrigado. Eu acho até, Paulo, por tudo aquilo que a Annelise está falando, eu só quero realçar mais ainda o seu trabalho, porque a gente tem que partir, às vezes, para soluções não ortodoxas. Entendeu? Que me desculpe, eu não sou da saúde pública, entendeu? Eu sempre trabalhei com a área hospitalar, mas às vezes quando você está muito arraigado às soluções que foi dado por Alma Ata lá atrás, etc., às vezes a gente não consegue enxergar soluções como essa que você enxergou, Paulo, de você buscar outras soluções dentro de quartéis, etc., independente de todas as dificuldades que eu imagino que devem ter sido muitas. Eu acho que a Cora Coralina está perfeita. Você tem que decidir. E eu acho que o que você decidiu foi realmente muito bom para todo esse pessoal, a todas essas crianças que você ajudou. Tá, aí eu tenho que concordar com a Vera, eu acho que está faltando disciplina, educação acima de tudo, entendeu? Valores. E aí você parte outro tipo de solução como essa que você encontrou. Não foi você exatamente, mas você participou, entendeu? Você foi lá, decidiu enfrentar junto com o pessoal dos quartéis, etc., uma situação como essa que evitava de alguma maneira a evasão escolar, etc., tirava a criança da rua. Tem outro tipo de coisa que foram feitas na época, mas eu acho que foi fundamental, eu acompanhei tudo isso, eu acho que foi fundamental todo esse seu trabalho. Ô, Calheiros, fala. Paulinho, parabéns, a sua trajetória é brilhante. Essa área é uma área que você vê hoje como é que nós estamos nisso, né? Que falta que está fazendo hoje em dia você ter essa assistência a esse tipo de criança que está nas escolas. Então, realmente era uma coisa que não podia ter morrido de maneira nenhuma, nem ter diminuído, pelo contrário, tinha que ter aumentado, tinha que ter sido ampliado, tinha que ter tido políticas públicas voltadas para isso. E não teve, pelo contrário. Alguém citou o exemplo aí, não sei, acho que foi a Jussara, teve uma época que a EPSEC teve que cortar 2 anos a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e também aconteceu, Jussara, com a EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que também ficou com 1 ano só, porque não tinha verba, não tinha como pagar a professor, porque não tinha como dar comida para as pessoas. Quer dizer, houve um sucateamento muito grande nas Forças Armadas, eu falando por esse lado, que era um dos pilares do processo, aí, do programa que o Paulo está se referindo. E eu tive a oportunidade de ver em vários locais, em vários quartéis da Força Aérea, esse grupo de crianças que passavam a parte do dia, metade do dia, quer dizer, a parte que ele não estava na escola pública, estava lá dentro, e comendo e fazendo exercícios e tendo disciplina e aprendendo uma série de coisas. Eu participei disso quando eu fui de Canoas, aqui no próprio Rio de Janeiro. Então, eu vi isso de perto e a gente vê a importância. Toda vez que tinha uma solenidade militar dentro do Comar ou da base aérea, os garotos formavam um pelotão e eles faziam questão de ir lá mostrar que aprenderam, que faziam, que tinham disciplina, queriam marchar, tinham orgulho do que estavam fazendo. E ali, naturalmente, aprende cidadania, aprende uma série de coisas. Isso tudo foi muito cicateado, né? É nesse aspecto. Agora, eu queria dizer, Sidney, chamar a atenção de uma coisa aqui, que eu fiquei assim, chateado, que é o seguinte. Aquela menina de Portugal, como é o nome? É Sônia, parece Sônia, né? Ela estava com o nome do marido ali, acho que era Sônia o nome dela. Ela estava botando o dedo, até que ela foi embora, porque lá em Portugal já são 10 horas da noite. A gente terminou não dando a palavra a ela. Tem que começar de repente, na próxima palestra, priorizar o pessoal que está em algum local que esteja mais distante, né? Para poder falar. Sabe o que acontece? É que às vezes coloca o dedo, mas nem todos são disciplinados como é a Ângela, entendeu? A Ângela faz a coisa certa lá, ela põe a mão toda ali, ó,
para mostrar que ela quer falar, entendeu? Para a gente poder ver. Entendeu, né, Ângela? Pode falar, Ângela. Liga o som. Liga o áudio. Liga o áudio. Pronto. Oi, Paulo. Eu também só tenho a te parabenizar pela apresentação. Eu confesso que eu também não me lembrava de você, vinha conhecê-lo nos encontros, porque antes eu não me lembro, talvez por ser a letra P. Também. Apesar de fazermos aniversário no mesmo dia. Pois é, menina, aí ficamos gêmeos de aniversário, né? E para mim é uma honra, né? Aniversariar com um colega do teu nível, né? Muito bom, e como a Jussara falou, o teu entusiasmo é mesmo marcante pelo trabalho que você desenvolveu ao longo do teu trabalho como médico. Agora, eu só tenho que falar que, não comparando ao seu trabalho, uma microcomparação, dentro do espiritismo, eu também tive a oportunidade de trabalhar, eu já trabalho há de 32 anos como voluntária e fazendo um micro trabalho igual o seu, com apoio escolar. Eu trabalhei 16 anos no Lar Anália Franco, ali na Marechal Rondon, uma casa lá no Alto, sabe? Também desenvolvi um trabalho no turno da tarde ou da manhã com as crianças do município, com médico, dentista, teatro, contação de histórias. Quando vim aqui para Teresópolis, também tive o privilégio de achar uma casa que também tem isso tudo. E como nós espíritas temos o lema da disciplina, então a gente acho que está no caminho certo, né? Porque a gente preza muito a disciplina, preza a família, o trabalho também é com as famílias, né? E com a religiosidade, né? Porque é lógico, se nós pregamos, estamos numa casa espírita, a gente não deixa de falar, mas é sempre com estudo, saúde. Aqui em Teresópolis também a casa tem médico, tem dentista, tem psicólogo. Então, eu acho que eu também estou bem, né? E foi um prazer ver que você, na tua área, tu fez isso tudo e ainda ganhando dinheiro, né? Porque eu faço e não ganho, né? Eu ainda tenho que doar. Mas foi muito legal mesmo ver o teu entusiasmo, tá bom? Parabéns. E você ganha muito mais que dinheiro, Ângela. Deixa de história. Você ganha muito mais que dinheiro. O dinheiro não é... Ah, com certeza. Tá certo? Então não fala de dinheiro, não. Com certeza. Mas é melhor, né? Se fizesse mais, com certeza. Né? O nosso bonusório é maior. É isso aí. Fala, Paulinho. Não, é rápido. É o seguinte, é importante salientar que tudo isso que a gente fez e continua fazendo, a gente poderia, isso está muito menos assim à vista, essa necessidade, se o investimento na educação, se você tivesse uma escola de qualidade, uma escola que que oferecesse para eles isso, a gente não precisaria até com essas políticas compensatórias, entendeu? De voluntário. Claro que você vai ter algumas, mas não precisava ser uma coisa tão assintosa. Agora, veja bem, acho que foi a Annelise que falou. Annelise, você falou, né? Olha só, 42%, você falou em família, 42%, se eu não estou equivocado, segundo a última PNAD, das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, tá? Só tem a figura da mulher em casa. Então, para você ver essa dificuldade que é, além de tudo, quer dizer, olha só o que é, quer dizer, para essas famílias, para essas mulheres, quer dizer, que esses garotos em casa, sem a figura, e aí o quartel, você sabe que a figura do homem para eles, da figura masculina para eles, não só pela questão de onde eles moram, da figura positiva, do líder, do ídolo positivo que é lá, a figura dos militares, para alguns, era a figura paterna. Ela não existia em casa, isso relatado por eles. Entendeu? É uma coisa impressionante em alguns casos, quer dizer, como isso ajudou. E você falou aí da prova, realmente foi 76, a prova DASP, foi o último concurso DASP que teve, 76, que eu fiz também, né? Mas o interessante é o seguinte, nós começamos esse trabalho, você falou que tinha escola, eram 85 escolas, 84, você tem bem em Campo Grande, é um monte de coisa. Campo Grande vai da Restinga da Marambaia ao Guandu. Pra vocês terem ideia, vocês andam dentro de Campo Grande, que era a região administrativa que eu trabalhava, quase tanto quanto da rodoviária a entrada de Campo Grande. Isso é dentro da mesma região administrativa. Então,
A gente andava da escola Guandu, lá dentro do Guandu, até a escola Professor Vieira Fazenda, dentro da Restinga, quase 40 quilômetros. Então, andando para o lado e para o outro. Aquilo era um inferno. Eu tinha 84, 85 escolas e nós éramos cada um responsáveis por 10 escolas. Com essa distância. Não tinha carro para levar. Era quem tinha carro ia de carro, a gente ia, senão eu ia no meu carro ou ia de ônibus. A gente ia às escolas. Então, gente, era uma brabeza mesmo, porque quem ficava no centro de saúde, ficava no centro de saúde. Mas quem tinha que sair, não era mole fazer isso naquela época, a gente sabe disso, quem trabalhou com isso sabe que era. Era difícil, porque os locais... Uma vez eu entrei dentro da favela Cavalo de Aço, que fica em Santíssimo, eu não sabia, entrei por trás, pela Estrada da Posse, eu não sabia, eu queria chegar lá. O cara, o senhor entra aqui que o senhor sai lá. Era um mata-burro, passar por baixo da linha do trem. Quando eu me dei conta, eu estava em frente a uma birosca nos fundos da favela, com o meu carro parado dentro da comunidade. Eu falei, e agora? O que eu faço? Aí, eu novo ainda, trabalhando nisso, não tinha ideia. O que eu fiz? Peguei o jaleco que estava no banco do carro, parei o carro, abri a porta, botei o jaleco assim em cima, parei na primeira birosca que eu encontrei, falei pro pessoal, aí, amizade, eu sou do posto Belisário Pena, eu vim aí atender as crianças da escola. Eles estão me esperando, mas eu não sei chegar lá, alguém pode me ajudar? Aí o cara lá de dentro chamou um garoto, entra no carro com o doutor e leva ele no posto. Cara, andei a favela inteirinha, com o meu chevetinho branco, andando dentro da comunidade, cabo a rabo, até chegar lá do outro lado, que era na Vida Santa Cruz, e cheguei na escola Fernando Maximiliano. E assim foi o primeiro contato meu dentro de comunidade. Depois fiz vários, mas esse foi